Graça e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Quero compartilhar na nossa devocional de hoje o texto de 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, os versículos 9 ao versículo 18. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus bendito, mais uma vez nós suplicamos a Tua graça, a Tua direção, para juntos, ó Pai, nesta meditação. Que o Senhor venha iluminar os nossos olhos e que haja compreensão segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto magnífico, porque já é chegada a hora do apóstolo Paulo, um homem que muitas vezes enfrentou provações, privações, lutas, perseguições em prol do evangelho. E nessa caminhada ele sabia o que estava proposto a ele, porque até então ele sabia que a coroa da justiça, a inacessível coroa da justiça, Deus já havia garantido naquela cruz do Calvário. E Paulo estava ciente disso. Então, a sua visão panorâmica, majestosa do passado e sua antecipação confiante do futuro, Paulo, naquele momento, agora ele retorna para o presente. Ele olha para a sua situação agora, naquele momento. E este é um perigo, é claro, porque quando a gente começa a olhar para o que está acontecendo no nosso dia, o que está acontecendo ao nosso redor, o que estamos passando e enfrentando, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Foi naquele momento que Paulo se sentiu só. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando ao escrever suas cartas, as cartas direcionando às igrejas, ele tem essa ênfase, né, que é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então ele estava compreendendo que naquela sua debilidade, Deus iria também ajudá-lo, capacitá-lo a enfrentar a morte. Porque até então, imagine, irmãos, a sua sentença já proclamado, que você seria morto, talvez pela circunstância real, que você já está no caminho, né, daquele corredor, passando para então o fim da sua vida. Você começa então a entrar talvez em um conflito interno. E Paulo começou a se sentir sozinho nesta caminhada. E olha que até então ele cita Demas, tendo amado o presente século, mas os outros que o mesmo cita aqui, ele estava dando uma incumbência para que eles pudessem continuar proclamando a mensagem da cruz. Priscila, Áquila, bem como também Apolo, como se foi aqui Tito. Esses irmãos cooperaram com Paulo na sua missão em anunciar Cristo o Salvador. Só que diante dessa real dificuldade, Paulo se sentiu abalado. Isso é comum, essa é a nossa natureza caída. E muitas vezes, quando uma opressão pode ser ainda muito mais forte, você começa a se sentir debilitado, fraco, frágil. É nesse momento que você deve se submeter à soberania de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Foi assim também na oração de Jesus, quando estava ali sentindo aquela aflição, já chegando ao fim do seu ministério, ali no Getsemane, orando e rogando ao Pai: olha, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa é a nossa situação quando nós enfrentamos as lutas diárias, as provações. Mas é na fraqueza, sim, que se aperfeiçoa o poder de Deus. Embora tivesse completado a carreira e estivesse aguardando sua coroa, era ainda um frágil ser humano com necessidades humanas comuns. Jamais devemos questionar: Paulo foi fraco neste momento. Irmãos, é a nossa natureza. E quantas opressões esse irmão sofreu em prol do Evangelho. E naquele momento, mais uma vez, um sofrimento, porque a sua hora já era chegada, a sua sentença já foi ali anunciada. Então agora ele começa a receber a graça capacitadora de Deus a enfrentar a morte. Admitir, irmãos, essas necessidades não é falta com a espiritualidade, é humano. Não podemos, portanto, negar a nossa humanidade ou fragilidade, ou fingir que somos feitos de substâncias que não o pó. Nós somos pó. Se você estiver passando por uma situação difícil, será que você não agiria também como o apóstolo Paulo, questionando a sua solidão? Porque é assim que nos sentimos quando as opressões vêm. Não tem ninguém ao nosso lado, quem vai me ajudar? Olha, me abandonaram, agora estou sozinho na minha empreitada, na minha caminhada. É neste momento que nós recorremos ao Deus soberano. Conhecendo o depósito sagrado que lhe foi confiado, a iminência de seu próprio martírio, a fraqueza natural de Timóteo, a oposição do mundo e a extrema sutileza de Satanás, Paulo comunicou a Timóteo, irmãos, o encargo quádruplo com respeito ao Evangelho. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, então, a direcionar o jovem pastor Timóteo, com os riscos que ele também iria sofrer em prol do Evangelho. Então era necessário que neste momento ele pudesse guardar o bom depósito, guardar a palavra de Deus no coração. Guardar a palavra de Deus no coração, como diz no Salmo 119, verso 11, para não pecar. É nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo agora começa a receber a graça de Deus também para comunicar e alertar o jovem Timóteo a permanecer firme em prol do Evangelho, a guardar no coração a palavra de Deus e a não pecar contra Deus e sofrer por causa deste Evangelho. O Evangelho requer renúncia, requer morte diária e requer lutas enfrentaremos. E continuar firme na verdade. Não importa o que você venha a passar, mas que você possa perseverar. Porque saiba de uma coisa, naquele momento, por causa da sua debilidade, por causa da sua fraqueza humana, Paulo recebeu o conforto, a graça capacitadora de Deus, porque Deus estava perseverando com este servo dele. E Deus há de também perseverar conosco até o fim, porque pertencemos a Ele. Por isso, continue firme na verdade, continuar firme no Evangelho. Além de continuar firme neste Evangelho, guardando sempre no coração a palavra de Deus, nós precisamos proclamá-lo, porque é a boa nova de salvação. As pessoas precisam ouvir do Evangelho da cruz e dizer que de fato Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu numa cruz para pagar uma dívida que era nossa. E Ele sofreu por mim e por você.
É neste momento que você entende a graça de Deus, o favor imerecido, e proclama esta verdade: olha, Cristo me achou, me encontrou, me resgatou, sendo eu ainda um pecador. Este exemplo de vida que foi deixado escrito aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo é um exemplo real de um homem que enfrentou lutas, que enfrentou um império, que estava enfrentando agora aquele momento a morte. Paulo ainda está morto? O seu corpo sim, aguardando a redenção final, a ressurreição final, porque ele está vivo na glória com Deus. E todos os que morrem com Cristo viverão. Essa é a boa notícia, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele está vivo, Ele reina e Ele é soberano, e um dia há de voltar para nos buscar em glória. Que você, neste momento que está passando por provações, lutas, saiba de uma coisa: Deus é presente, Ele te sustentará até o fim, e você há de guardar firme no coração a palavra de Deus, e proclamando ao mundo, dizendo que és crente, e que não se envergonhe de dizer, dizendo ao mundo que és crente e que é por Cristo vou viver. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza de graça em graça à sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra que aqui está. Obrigado porque o Senhor nos mostra através da vida do apóstolo Paulo um homem que perseverou com a graça do Senhor, sabendo que o Senhor o assistiu e o capacitou a enfrentar aquela morte. Ó Deus, nós sabemos que também estamos numa luta diária e que os dias ainda serão maus. Que o Senhor nos fortaleça a continuar firme, guardando no coração a tua palavra. Jamais, ó Pai, nos abster da mesma, mas que tenhamos, ó Pai, o prazer de proclamar esta verdade, que Cristo vive e reina e que um dia há de voltar. Obrigado por esta palavra e que o Senhor nos edifique cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deixando aqui acima mais uma vez no nosso card a sugestão das nossas devocionais, para que você possa continuar acompanhando, se assim não acompanhou. Forte abraço.